Palmeiras venceu aí, né, o Fortaleza por 3-1, resultado importante, vitória importante. Não jogou tão bem, mas venceu isso. É muito importante aí. Nossa, já falei importante pra caramba nesse vídeo. Mas enfim, ó, tem os comentários aí do Djalminha, do Pascoal também interessantes, né? O Djalminha o pessoal gosta bastante, né? O cara era embaçado. O Pascoal tá vindo com umas análises interessantes aí também. Então é sempre legal a gente acompanhar também a visão de fora aí também da galera aí palmeirense, né? Porque assim, obviamente que nós palmeirenses temos as nossas críticas, né? Mas é legal a gente ver de fora também. Já falei que, né, o Palmeiras ganhou, mas não jogou tão bem, então a gente vai entender que também algumas coisas que ajudam a isso a acontecer, né? O Palmeiras não está jogando tão bem, mas quem sabe não tenha sido uma vitória aí que vai dar aquela renovada, né? Espero eu. Beleza? Bora! Já uma boa tarde, aliás, boa tarde não, boa noite, 6h06. Lá no Nordeste já é boa noite. Bem-vindo ao Sport Center. Fala aí, você imaginava que seria um 3-1 no final das contas esse placar? Ou pareceu um jogo mais apertado, esse Palmeiras e Fortaleza? Boa noite, Marcela, boa noite, Mari, boa noite, Pascoal, ao fã do esporte. Marcela, eu acho que o Palmeiras conseguiu a principal coisa, que era acabar com essa fase ruim de resultados, né? Conseguiu a vitória, mas a gente vendo o jogo, foi um jogo muito equilibrado. Acho que o resultado, acho que ele não demonstra realmente tudo que foi o jogo. Acho que o Fortaleza, a gente vendo os lances aí, poderia ter tido uma sorte melhor no jogo, teve várias oportunidades, mas eu acho que o objetivo principal era isso, né? Acabar com essa má fase de vitórias e com isso acho que o Palmeiras conseguiu o mais importante, que era o seu objetivo, um resultado até elástico em relação ao que o jogo foi. Eu acho que o Fortaleza merecia uma sorte maior nesse jogo. É isso, mas é isso mesmo que eu vi, Djalma, é um Palmeiras que encontra uma sorte que o Fortaleza não encontrou nessa partida. Mas você, até por isso mesmo, por esse placar de 3-1, você olhou para esse Palmeiras e reviu um Palmeiras que tinha uma sorte maior há algumas rodadas e que acabou deixando escapar, também porque não conseguia desenvolver esse bom futebol que a gente já estava acostumado com o Verdão? Não, na verdade, Marcelo, o Palmeiras ele sempre ficou muito marcado por ser uma equipe muito sólida, uma equipe consistente. E aí, a partir disso, ela começava a criar suas oportunidades, fazer o seu jogo e ganhar os jogos. Hoje, de uns jogos para cá, esse Palmeiras ele tem se encontrado um pouco mais vulnerável na parte defensiva, né? Então isso tem dificultado. A gente viu no jogo de hoje que o Fortaleza teve várias oportunidades entrando no contra-ataque, tocando a bola, poderia ter feito os gols, mas acabou que o Palmeiras também, por mérito, né, nas oportunidades que ele teve, foi feliz, fez os gols e acabou ganhando o jogo. Mas se a gente analisar o jogo em si, foi um jogo equilibrado. O Palmeiras não foi superior a esse ponto de ganhar de 3-1 aí do Fortaleza. Pois é, Mari. Numa análise mais pontual, né? Eu acho que ao longo da partida e ao longo desses últimos jogos, as necessidades do Palmeiras de contratações, elas acabam gritando, elas não falam. O Abel promove, do jeito que ele promove o time dentro do campo, as necessidades de contratações, elas gritam. E fico até pensando, será que não é uma jogada, assim, não de caso pensado, mas... Porque eu lembro que no começo da temporada o Abel chegou a falar, né? Vamos ver o que esse elenco pode me entregar com o tanto de campeonato que tinha, porque ainda estava vivo, né? Foi bem começo de temporada. E aí hoje ele coloca o John, né? Ele não entra nem com o menino. Que é um setor que... O John hoje fez o pior jogo dele com a camisa do Palmeiras. Inclusive, quando ele faz a substituição, o time melhora demais, né? Claro, porque o John está completamente perdido em campo. Porque o John não tinha missão. Ele não tinha o que fazer. Ele não era meia, ele não era ponta. Ele não voltava para ajudar e ele não atacava. Então ele ficou completamente perdido no jogo. Ficou deslocado. Aí entra uma necessidade do Palmeiras. Por isso é que ele pede a contratação de um atacante de velocidade. Porque quando ele não tem o Dudu, ele tem que se recorrer do Breno Lopes, e aí ele tem que mudar o Arthur de lado, aí bota o Breno por um lado, ele começa a fazer as modificações, começa a mudar jogador de lado, faz uma alteração no campo e muda 3 posições, e isso é que faz mal para o time. Quando você olha
O Djalma acabou de falar, a Mari tinha falado anteriormente, que os adversários notam o que o Palmeiras está sofrendo, como o Palmeiras sofre porque o Palmeiras adianta os dois laterais para trazer a primeira linha de marcação dos volantes para cima dos homens que vêm com a bola. O que isso provoca? Um espaço entre os volantes e os zagueiros. Aí é que precisa ter um conserto. Como o Palmeiras não tem primeiro volante, o Palmeiras só tem segundo volante, porque o Rios é segundo volante. O Zé Rafael é segundo volante. Gabriel Menino é segundo volante. O único primeiro volante é o Fabinho, mas ele não está jogando, ele está no banco de reservas. Então, o Palmeiras, as necessidades do Palmeiras, elas não falam, elas gritam. E o Abel sabe, o Abel pediu 4 jogadores. Um zagueiro, um volante, um meia e um atacante de velocidade. Mas esses últimos dias, ele já está satisfeito com 2. Ele ficaria muito satisfeito em ter um atacante de velocidade e um volante, tanto que ele termina o jogo com o Jailson, voltando de lesão. Porque ele insiste em ter um primeiro volante. O Palmeiras não tem esse jogador. E é aí que os adversários... Puxa vida, né? O Palmeiras perdeu o Danilo. O Danilo foi negociado em julho do ano passado. Mas ele só saiu em dezembro. Sim. Então o Palmeiras tem de julho do ano passado a julho desse ano, 1 ano para contratar um volante e não conseguiu. Ah, mas agora ficou tudo muito caro, ninguém quer negociar, todo mundo pede muito para negociar o jogador com o Palmeiras. Mas tem 1 ano. Como é que tem planificação? Onde é que está o plano de ação de um clube que sabe que vendeu o seu melhor jogador de meio campo e não consegue fazer uma contratação? Quando é que você vê? O Giovani ontem sofreu uma lesão, a gente torce que o menino se recupere, né? Começou a carreira dele lá na Arábia, logo no comecinho do jogo teve uma lesão séria e é um belíssimo jogador, a gente espera que ele se recupere. Negociou os jogadores que negociou, mas ainda não conseguiu suprir a necessidade de um atacante de velocidade. Então, aí a torcida do Palmeiras reclama. E o Abel, nas escalações, como ele... Eu não sei, acho que não é caso pensado não, viu, Mário? Eu também acho que não. Eu acho que é necessidade mesmo, sabe? É necessidade. E a demonstração está muito clara para quem vê jogo. Porque é o seguinte, tem uma diferença, né? Entre ver e enxergar o futebol. Ver, todo mundo vê. Agora, enxergar o detalhe, onde é que a coisa acontece, por que acontece, como é que os adversários chegam, como é que o Palmeiras cria, por que o Palmeiras ganhou um jogo de 3-1, e o Djalminha acabou de dizer, e nós dissemos aqui também, que o Palmeiras teve muita dificuldade na trajetória do jogo. Fez o 3º gol porque o time do Fortaleza estava inteirinho dentro da grande área. O Everton tinha acabado de fazer uma grande defesa. E é difícil a gente ver torcedor do Palmeiras protestando porque o time vem ganhando títulos atrás de títulos. Mas quando você vê que a equipe começa a cair de produção e você não vê a diretoria agindo na velocidade que deveria para trazer essas reposições para o seu treinador, a gente entende também o torcedor ficar um pouco irritado, né, Djalma? É normal, né, Marcela? Porque, assim, todos os concorrentes, os principais, os adversários, todo mundo procurando se reforçar e não só nessa janela, né? Já desde o início do ano. E o Palmeiras, por ele ter um sistema de jogo muito definido, seu elenco saber como é que funciona tudo, muitas vezes você trocava as peças e entravam jogadores até com menor qualidade técnica, mas conseguia suprir, conseguia fazer bem a função pela equipe estar muito bem organizada. Mas o nível está subindo e o Palmeiras tem que acompanhar. Eu acho que o Palmeiras perdeu jogador importante e numa posição muito importante, né, que é ali o meio de campo. E eu acho que, assim, apesar do Gabriel Menino ter entrado, ter jogado bem, mas você precisa de mais reforços nessa posição. O Palmeiras precisa de reforços na frente, porque, assim, você vê as outras equipes, sai um jogador, as principais concorrentes do Palmeiras, entra o outro praticamente do mesmo nível. E no Palmeiras isso não acontece. Quando sai um titular, principalmente em determinadas posições, o que entra está muito abaixo. Então, é preciso sim reforçar, porque o Palmeiras agora ele está em 2 competições só, né? Está na Libertadores e no Brasileiro e tem que, pela sua potencialidade, tem que ir em busca de um desses e para isso eu acho que necessita reforços sim. Então, o Palmeiras tem essa questão aí, a gente já bateu nessa tecla, né, de ter perdido o seu principal jogador, os seus principais jogadores, né, Scarpa e Danilo, e até agora esse lance dos volantes, né, fazendo muita diferença. E, porra,
O Pascoal falou bem, mano. Algumas dificuldades do Palmeiras, elas não falam, né? Elas gritam, né, mano? E grita mesmo, né? Mas é isso. Comenta aí o que você achou. Se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.